Oi pessoal, dando continuidade à parte de anti-malwares, hoje eu vou apresentar o tema sobre algum deles é a assinatura de código. E para começar a gente pode entender o que é assinatura de código. Então a gente pode imaginar que vamos instalar um programa, né? E quer saber se ele é confiável. A assinatura de código é como um selo, né, de garantia, uma assinatura digital que o desenvolvedor coloca no programa para provar que ele mesmo criou aquilo e que ninguém mexeu no código desde que ele criou, né? Então é uma forma de dar segurança para o usuário, dizendo que pode confiar e que ele não está alterado ou violado, né, com algum código malicioso. Como a assinatura de código funciona? Primeiro, ele gera um hash no código, que é tipo um resumo digital, e se tipo alguém mexer em qualquer vírgula, qualquer sinal ali, ele o hash já muda, né? O resumo já é outra coisa. Aí pode comparar ele no final para ver se ele tá igual, né? Se alguém colocou alguma coisa ali que pode ser malicioso para o seu computador, para a máquina, ele vai ver, né? E então ele é criptografado, né? Com uma chave privada do desenvolvedor e, e ele também dá uma chave pública, né? Junto com o software e para confirmar se veio mesmo daquela pessoa. Aí então é colocado um certificado com o nome, a chave e o carimbo de data e hora, e tudo isso junto, né? Fica o código assinado. Isso aí é o programa sendo descriptografado. O código assinado ele passa pela função de hash e gera um novo resumo, né, quando ele é descriptografado, e esse resumo é comparado com o original. E, e ele é comparado e verifica se os dois estão igual. Se tiver igual, quer dizer que não foi mexido. E, e é isso. Ele também verifica, né, o certificado de carimbo do desenvolvedor. Encarceramento. O que é o encarceramento? Ele funciona quando o programa é executado, né? Ele tem um ambiente controlado, é como se o programa fosse um prisioneiro. E tem um outro agente, um outro processo que é chamado encarcerador. Ele fica monitorando o que o programa faz, e quando o programa tenta fazer qualquer ação, tipo acessar os arquivos ou uma rede, o carcereiro ele analisa antes e decide se permite ou então bloqueia, né? Então é uma forma de controlar o comportamento, mesmo que esse código ele tenha
assinado, né, igual no slide passado. Então esse encarceramento é um ambiente controlado, né, para monitorar as ações do prisioneiro, o sistema que vai ser encarcerado. E o objetivo dele é impedir que softwares maliciosos causem danos mesmo que pareçam legítimos, né? Mesmo que tenha vindo um selo ali de verificado. Sobre detecção de intrusão baseada em modelo. Outra forma de proteção, né, é essa de detecção de uma intrusão baseada num modelo, né, num padrão, né, de sequência de chamadas de sistema. Ela não foca só no código, mas ele foca no comportamento, no que ele vai fazer. O sistema já sabe qual que é o comportamento que se pode esperar. E, por exemplo, quais chamadas de sistema que ele costuma fazer. Aí se de repente o programa começa a agir diferente, tipo tentando abrir uma conexão que não fazia parte do padrão, o sistema entende que tem algo estranho acontecendo ali. Ou pode ser um ataque, uma invasão no computador. E aí nesse caso ele pode ser interrompido, parar ele e, e o usuário é avisado. Então ele vai comparar, né, com um sistema de pré-definido de chamada que é esperado. E se ele fugir daquele padrão, ele ele já acende ali uma luzinha vermelha, né? Ele já acende um aviso. Então é baseado num padrão, né, esperado. Se fugir daquele padrão, aqui por exemplo a gente tem ele abre, lê e fecha. Aqui ele abre, aqui, perdão, lê, escreve e sai. Aqui ele lê, fecha, escreve e sai. Então aqui tem um padrão, né? Se ele, por exemplo, tentar acessar uma rede ou outros arquivos, ele é avisado. Encapsulamento de código móvel. O que é o código móvel e por que ele pode ser perigoso? São aqueles programinhas, né, que vêm de fora e a gente executa sem pensar, né? Pode ser um applet. São pequenos programas incorporados numa página da web como formulários interativos. O problema é que quando a gente roda esse tipo de código, ele ganha tipo o mesmo nível de poderes, né, digamos assim. Ele pode mexer em todos os arquivos, enviar informações, instalar alguma coisa no computador. Então ele tem esses privilégios que o computador do usuário tem também. Então por isso que ele é perigoso, porque ele pode ler, apagar, modificar arquivos, enviar informações pessoais para a internet ou instalar alguma coisa. Ou seja, não tem garantia que o código seja seguro, né? A não ser que a gente dê permissão para ele. Então ele só é colocado na máquina quando o usuário permite, né, voluntariamente.
Então a gente tem uma solução, né, para esse problema, que é a sandbox, ou traduzindo caixa de areia, que é um isolamento estratégico de segurança. Ele Então, mesmo que o programa seja malicioso, ele só consegue agir dentro da sandbox, né? Por exemplo, aqui na imagem a gente tem duas comparações, com a sandbox e sem a sandbox. Com a sandbox, ele ele entra nessa área de controlada, né, como se fosse um ambiente controlado, e um arquivo ou uma aplicação suspeita pode aplicar lá tranquilamente, que não, isso não vai afetar os nossos arquivos, né? Ele ali é como uma área para ser testada, né? Antes de ir para a máquina. Ela não tem acesso aos dados e também não tem acesso aos recursos dos sistemas, outros recursos do sistema. Já uma máquina sem a sandbox, ele, o, o arquivo, a aplicação, ele é direta nos dados e nos recursos do sistema. Então, é como testar alguma coisa, né, num laboratório fechado, digamos assim. Então, mesmo que ele seja perigoso, ele não vai infectar diretamente a máquina. Ele não vai causar danos, né? Só dentro daquela caixa de areia, que é um ambiente controlado. Segurança em Java. O que é a segurança em Java? Então, Java é uma linguagem que já nasceu preocupada desde o início com a segurança. Ele já ele não roda direto no sistema, né? Mas ele roda numa máquina virtual do Java, ou a JVM, que dá uma camada de proteção. Mas além disso a gente tem outras seguranças, né? Ele não tem ponteiros como no C e não deixa o programa acessar qualquer parte da memória. Ele sempre verifica o acesso de arrays, não permite alocação de memória manual, como em C, do malloc e do free. E antes de rodar qualquer programa, ele faz uma checagem completa para ver se tem algo suspeito. Faz uma vistoria, né? Como o Java protege contra códigos maliciosos? Então ele foi melhorando, né, ao longo do tempo. No JDK1, se o programa veio do próprio computador, ele pode fazer qualquer coisa. Se veio da internet, ele fica preso numa caixa de segurança, né, a sandbox, e não pode acessar os seus arquivos e nem conectar a rede, então ele é controlado. Agora, se ele veio do próprio computador, né, então ele é seguro. No ponto 1, ele introduziu a assinatura de código, como se fosse um selo digital, e se o applet for assinado por alguém confiável, ele ganha permissões extras. Se não for, continua preso na sandbox. Na 1.2 o controle ficou mais refinado, né? Dava para escolher exatamente o que cada programador pode fazer, e dependendo de quem assinou e de onde veio e o que ele quer acessar. Então o Java dava uma permissão de controle detalhado, né, sobre o que é seguro e o que não é.
Então a gente tem uma personalização, o que ele pode fazer ou não. Se ele veio de URL, quem assinou, de que recurso ele quer usar e qual ação ele quer fazer. Aqui a gente tem um exemplo que ele pode configurar que só os applet do site da Microsoft pode mexer em arquivos do Office no seu computador. Então essa é a segurança em Java. Resumindo, gostaria de ler aqui só para resumir: computadores armazenam dados valiosos e confidenciais que exigem proteção rigorosa, tornando essencial que os sistemas operacionais ofereçam segurança eficaz por meio de controle de acesso, criptografia e autenticação robusta. Vulnerabilidades no código, ataques internos e malwares, como vírus, worms e hotkeys, representam ameaças constantes, podendo comprometer a integridade e confidencialidade dos dados. Para mitigar esses riscos, utilizam-se contramedidas como os firewalls, varreduras, antivírus, assinatura de código, sandbox, caixa de areia e sistemas de detecção de intrusão, adotando uma estratégia de defesa em profundidade que combina múltiplas camadas de proteção. Aí está a referência do nosso livro. E obrigado.